Eu estou aqui com a senhora Maria de Lourdes Monteiro de Souza, uma das professoras pioneiras da Escola Dorival Silveira. Dona Maria de Lourdes, em que ano a senhora começou a trabalhar na escola e como era a realidade naquele tempo? Na época em que eu comecei como professora, eu primeiramente comecei a trabalhar aqui na escola do município, a Escola Maria de Fátima Souza. E aí era da prefeitura de Souza, porque São Francisco naquela época permitia a Souza. Então a gente começou a trabalhar, onde era que trabalhava como professora, era eu, Antonieta, Ivani de Chateau, Marilene, e eram poucas professoras. Vieram também duas professoras de Santa Cruz, a Meli Sobreira e a Elita Sobreira, que fez parte desse grupo de professores na Escola Municipal de São Francisco. E foi muito bom, foi ótimo. Um ambiente saudável, de muita inteligência, os professores. Depois dos anos de 1970, aí foi construída o Dorival Silveira. Ele foi inaugurado no dia 24 de julho de 1970. Né? Foi construído lá e a gente saiu da escola do município, onde trabalhava, e fomos para o Dorival Silveira. Dona Maria de Lourdes, na época, e quem era a diretora? Na época, não tinha diretora ainda no Dorival Silveira. Aí foi contratada, né? Tinha duas candidatas. Era Maria do Socorro Oliveira, que era filha de Gentil Elias, e tinha Antonieta, que era uma das primeiras professoras aqui de São Francisco, antes de Socorrinha, que era candidata, eram duas candidatas, era Antonieta e era Socorrinha. Então, como Gentil era chefe de São Francisco e tinha muito conhecimento e era com o governo do estado, então foi concedido a nomeação de Socorrinha como professora do estado, como diretora do estado Dorival Silveira nos anos de 1970. Ela ficou lá até que ano, como diretora? Socorrinha, ela ficou de 1970 até 1980. Foi quando Socorro mudou, houve uma mudança de governo do estado. Aí, por conta dessa governo do estado, e Socorrinha não era adversária, aí me contrataram. Foi uma surpresa muito grande para mim, porque só tinha eu no Dorival Silveira, que era com o governo do estado. As outras eram adversárias, que na época era assim. Aí me contrataram, foi de surpresa para mim. Nunca que eu soubesse que eu ia ser um dia diretora do Dorival Silveira. Dona Maria de Lourdes, nessa época, qual era o grau de escolaridade lá? Quais eram as séries que funcionavam? Minha filha, era alfabetização e de primeira a quarta série. De primeira a quarta série. Aí ficou muito tempo, né, nessa de alfabetização e de primeira a quarta série. Agora, eu só não me recordo qual foi o ano que houve essa mudança, né, que aumentou o grau de escolaridade. Eu não me recordo. Porque o primeiro nome da escola era como? Grupo Escolar Dorival Silveira. Nessa época, Dona Maria de Lourdes, as professoras, elas tinham que grau de estudo? Elas tinham, para ser professora naquela época, tinha que ter o quê? O pedagógico? Exatamente, tinha que ter o pedagógico. Só que eu mesma e as minhas colegas, nós não
não tinha o pedagógico, porque o pedagógico era particular no Colégio das Freiras e a gente não tinha condições de ir para lá e mesmo assim tinha que trabalhar aqui no Dorival Silveira. Aí o que veio? Veio um curso de 4 anos, para a gente fazer no centro de treinamento. Professores de várias localidades do Brasil, professores formados, inteligentíssimos, até cozinhar a gente aprendeu lá. A gente aprendia de tudo, como lidar com a criança, todo tipo de cursos foi estabelecido para a gente passava 90 dias de setembro a dezembro no centro de treinamento. Hospedada lá, Você não era? dormia lá, era 3 meses e era duro. Ninguém solteira não tinha direito de sair à noite. Era presa, eram internas. Eu saía porque eu já era casada e o marido vinha pegar no centro de treinamento. Aí foram 4 anos. Aí a gente ele ficava esse curso, era como se fosse o pedagógico. O pedagógico. A gente recebeu o diploma e tudo. Aí a gente deixou de ser professor primário e passou professor pedagógico. Isso. Dona Maria de Lourdes, a senhora ficou na direção até que ano? Na direção do Dorival Silveira? Eu comecei em janeiro de 1980 e trabalhei até os anos de 1989. Durante a sua estadia lá como diretora, quais eram as principais dificuldades que a senhora via lá, que a senhora conviveu? Tinha alguma dificuldade na educação? Muita dificuldade. De merenda, de tudo. Lá eu era professora, eu era diretora. Quando uma faltava, eu assumia a responsabilidade, até da merendeira. Quando faltava merendeira, que não tinha quem fizesse merenda, eu fazia merenda para os alunos. Eu ia para Cajazeiras, pegava merenda em Cajazeiras para esses alunos. Era muita dificuldade. Eu não tinha ninguém na direção. Ninguém. Eu era sozinha. Eu era tudo na direção. Trabalhei demais. Máquina da datilografia era aquela antiga, né? Era aquela máquina antiga. A escola foi assaltada e para mim não carregar essa máquina, eu trouxe essa máquina para minha residência, para mim fazer ofício, para mim fazer as atividades, a documentação, para enviar para João Pessoa, que todo mês tinha que mandar. E ofício, tudo, eu fazia na minha casa, porque durante o dia eu tinha muita responsabilidade, porque eu era diretora e eu era tudo. Era professor, era tudo na escola. E os diários de classe eram feitos à mão, manualmente, não era? Os diários de classe eram feitos à mão. Cada professor fazia o seu diário. Cada professor. Dona Maria de Lourdes, eu vi que a senhora guarda com muito carinho ali um material didático. Vamos aqui para a senhora mostrar. Esse material, é tipo um álbum, não é? É tipo um álbum. Naquela época, a gente fazia esses álbuns, né? Esse álbum, quem fez ele foi a professora Fátima Souza, muito inteligente, era ela formada em Cajazeiras, e ela me ajudou muito. E eu era, nessa época aqui, da escola do Dorival? Do Dorival, esse álbum, ele foi confeccionado por Fátima. Como ela era muito inteligente e eu também, ela sabia fazer tudo. E
Tudo ela sabia fazer na vida, tudo ela sabia, não tinha dificuldade de nada. Aí essa aqui era do 2º ano primário, naquela época era 2º ano primário. A gente percebe, não é, que hoje esse aqui a gente chama também de portfólio, não é? Ó, veja como eram feitos, gente, que coisa mais linda. Tudo manual, tudo muito Tudo bem era criativo, não é? Tudo era feito à mão. E aqui nessa página tem o histórico da nossa escola. Olha aí como foi criada, a data, quem criou, o patrono. Olha que coisa mais linda. Aqui fala da comunidade, a comunidade de São Francisco, da fundação. Isso aqui era um material muito rico, né? Que inclui histórias, inclui geografia, ó. Olha que coisa mais linda. Fundação do Correio. Dos Correios, né? A Fundação dos Correios, que inclusive os Correios, o seu avô foi um dos pioneiros, não foi? Meu avô era o condutor de malas. Quando foi fundado o Correio de São Francisco, aí o meu avô, Francisco Furtado de Andrade, ele era o condutor de malas. Na época, ele conduzia malas daqui do Correio para Souza. Ele andava a cavalo. Isso na década de 1940, não era? De 40. Ele ia a cavalo buscar. Ele ia a cavalo levar essa mala lá para o Correio de Souza. Com as correspondências, com as cartas. Aonde vinha dinheiro, vinha nessas malas. Esses dinheiro que vinha para as famílias de São Francisco, meu avô era quem conduzia dentro dessas malas. Muitas vezes perseguido, mas que ele era tão responsável, tão cheio de cuidado, que nunca foi assaltado. Amém. Ele tinha caminhos difíceis para que ninguém mexesse com ele e nem com o trabalho dele. Então, vejam como era difícil, né? Hoje em dia, o que é que a gente percebe? Os Correios já tem esse serviço de banco e tudo. E naquela época, não. Ele era o próprio condutor desses dinheiros, desses dinheiros. Que vinha de famílias, né? Famílias do Rio de Janeiro. Era cartas que vinham. O dinheiro vinha dentro das cartas. Era assim, tipo carta mesmo, correspondência. Imagina. E só que esses dinheiros vinha bastante dinheiro. E graças a Deus, o meu avô, ele nunca conseguiu perder nada desse pessoal daqui, nunca. Trabalhou o ano inteiro, até se aposentar. Ele e Dona Olívia, né? Que era agente, né, dos Correios. A senhora também disse que foi telefonista, não foi? Fui telefonista. Conta aí a experiência de ser... como era o telefone de antigamente? O telefone era engraçado. O telefone colocava assim no ouvido e um na boca. E ficava assim, sentada numa mesinha, fazia isso. Manual. Né? Manual para fazer chamadinhas e falava no microfone assim, ó. Sentadinha, trabalhei. Dona Olívia, quando viajava para o Rio de Janeiro, mais Severino Elias, eu era quem ficava no Correio. No comando. E ainda hoje existe esse prédio. Dona Maria de Lourdes, o que é que a senhora me diz hoje? Essa semana a escola completa 53 anos. Que diferença a senhora acha daquele tempo para hoje? A senhora acha que evoluiu? As facilidades são outras? O que é que a senhora me diz? Minha filha, eu me sinto muito honrada, muito gratificada, porque até hoje, diariamente, eu recebo parabéns, gratificação. Tem muitas pessoas que passou por mim, né, que foi o alicerce deles na escola do Oswaldo Silveira, que teve prefeito, foi o menino do sítio. José Rofrante. José Rofrante foi um dos meus alunos. E tantos outros, tem médico, tem todo tipo de advogado,
tem todo tipo de professores. E eles me agradecem. Eles falam quando me vê, se aproxima de mim, agradece e diz, dá um abraço e diz, minha professora, como eu fui na escola, eu disse, vocês foram excelentes alunos. Aqueles alunos do sítio era muito bom, muito bom. Aqueles que davam trabalho, eu sabia conversar. Quando eles estavam dando trabalho, eu convidava eles para conversar. Eles não queriam me aceitar. Aí eu olhava para eles e dizia assim, meu filho, você vai ser um homem. Você ainda vai me dar um abraço e agradecer que você hoje que hoje você é um grande homem. E isso já aconteceu muitas vezes. Essa semana passou uma aqui, de Assis do Rego, um homem formado, morando e lá de São Paulo, rico, não conhecia mais. E ele parou o carro e disse assim, você é Maria de Lourdes? Eu disse, sou. Você está me conhecendo? Não conheço você. Você nunca me viu? Eu disse, não conheço. Porque de criança para adulto, não é formado, tem 3 formaturas, mora em São Paulo. Ele disse, pois a senhora foi minha professora, dona Maria de Lourdes. E eu vim só lhe agradecer e dar um abraço de gratidão. Isso não é lindo? É lindo. Muito importante. Gratificante. Me sinto muito honrada. E por onde eu ando, principalmente em São Paulo, eu me chamo muito a atenção. Pelo que eu fiz, pelo que eu sou. Graças a Deus, sou uma pessoa humilde, trabalhadora e dou conselho a todos que façam a mesma coisa, que sejam bons alunos, que se dediquem o estudo, que se dediquem ao trabalho, que isso faz parte da nossa vida, isso é muito importante. Dona Maria de Lourdes, foi muito bom conversar com a senhora e saber que a senhora tem esse grau, né, de entendimento, essa cultura. A senhora é conhecida aqui na cidade como uma pessoa ética, educada, uma professora que realmente valoriza a sua profissão. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe. Muito obrigada pela entrevista, né, que a senhora nos deu. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. E muito obrigada por tudo que a senhora fez à nossa escola, por tudo que a senhora fez para a nossa comunidade. Eu que agradeço a você ter vindo até minha casa e quer deixar o que eu passei, o que eu fui de importante para outras crianças, para todos os que estão estudando no Dorival Silveira, que siga, se sentir dificuldade, mas em frente, tenha fé em Deus, que Ele é acima de tudo, Ele dá inteligência, dá sabedoria, e eu me sinto muito honrada, muito feliz por essa entrevista.